Eu te peço agora para observar, então, os detalhes deste nosso último painel da manhã. Não basta ter um bom produto, tem que ter onboarding. Um debate com Thiago Baeta, diretor executivo do Grupo E-Commerce Brasil e Masters. Juliano Tubino, vice-presidente da TOTUS. Karina Lima, Senior Regional Vice President da Salesforce. E Ana Paula Kageyama, Global Operations Senior Director Latam da PayPal. Descubra Veloy, sua nova experiência de pagamento para pedágios, estacionamentos e shoppings. Sem pegar filas, abrir a carteira e contar moedas. Veloy, piscou, passou. Thiago, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Está com você. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde. Boa tarde quem está em casa. Agradecer o convite, agradecer o Reclame Aqui, Maurício. Além de ser um tema super bacana, eu acho que é um tema que conecta muito bem tanto o foco do Reclame Aqui, o cliente no centro, mas também um cliente no centro que tem um reflexo muito forte ali no resultado da empresa no final das contas, né? O time que o Reclame Aqui montou, o time que o Reclame Aqui trouxe para participar do painel, o Turbino, acompanho o Turbino há alguns bons anos, conheci na Amazon, em Seattle, quando a gente fala de foco no cliente, né, uma das empresas que a gente mais lembra nesse sentido. E a Ana Paula, que é a diretora do PayPal, focada justamente em serviços ao consumidor. Então, acho que a gente está... Primeiro, agradecer essa oportunidade e um tema que está muito forte nos últimos anos. Acho que as grandes empresas globais de software trouxeram isso em foco. Em linhas gerais, quando a gente fala de onboard de software, de usuário dentro de software, basicamente você acompanhar o seu usuário para que ele atinja, né, aquele momento, se fala do momento wow, do momento de ver a percepção de valor o quanto antes. Justamente a taxa de churn, de retenção é muito pequena, né? O churn é muito grande, e atingir quanto antes esse momento wow, acho que é o nosso grande objetivo com um onboard bem feito. E acho que a gente está com dois belos exemplos. Infelizmente a Karina Lima não está com a gente, mas a gente está com dois grandes exemplos, tanto com a TOTUS quanto o PayPal, para a gente aprender um pouquinho sobre esse assunto. Queria pedir a Ana e o Juliano para fazerem suas apresentações e já colocar uma primeira pergunta. Sei que é uma coisa um pouquinho mais complexa, mas Ana, eu vou começar com você, por favor. Se você pudesse apresentar e falar um pouquinho como que é o processo de onboard aí dentro do PayPal, dessa geral, esse overview para a gente. E depois, logo em seguida, o Tubino, por favor. Ana, boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer falar sobre as melhores práticas, o que a gente está fazendo aí globalmente, as iniciativas. Me apresentando rapidamente, então eu cuido de toda a área de operações da América Latina para o PayPal. Também cuido da Zoom globalmente. A Zoom é uma empresa que cresce muito no PayPal, do grupo. Ela tem como principal objetivo que as pessoas possam mandar valores, né, entre um país e outro.
mas na sua grande maioria, pessoas, por exemplo, brasileiros, mexicanos, indianos que moram nos Estados Unidos e queiram mandar valores para o seu país natal. Então, a gente faz isso com uma facilidade muito grande. Em menos de 24 horas, o valor já está disponível para que a outra pessoa possa sacar. Então, assim, esse é a Zoom, né? E o PayPal, que é a maior empresa de pagamentos pela internet hoje. Eu, antes do PayPal, tive a oportunidade de trabalhar em 2 grandes bancos e pequenas empresas no meu começo de carreira, onde eu tive a oportunidade de aprender muito, e comecei no PayPal em 2010. Essa semana eu completei 10 anos na companhia, ajudando a construir as operações. Começamos com 5 funcionários no Brasil, eu era uma delas, e aí hoje somos em 250, então foi essa a jornada na qual eu me orgulho muito de ter feito parte, e de hoje ter um time muito bacana aqui, ajudando a América Latina, não só aqui, distribuído entre alguns países. A gente tem operação aqui na Colômbia, Costa Rica, temos em El Salvador, Cairo e Manila. Esses times ficam sob a minha responsabilidade. Então, a gente tem um foco tremendo aí na satisfação do cliente, procurando aí buscar as melhores práticas possíveis e está sempre encantando. Quando a gente fala, né, um pouco de onboarding, acho que uma das coisas que a gente vem falando e vem trabalhando muito forte nos últimos tempos é justamente a questão do esforço do cliente, né? Então, assim, a gente tem total certeza de que quanto maior o esforço, menor vai ser a lealdade do cliente com relação à marca. Então, com esse conceito, né, que é um conceito bem estudado já hoje, desenvolvido fora do Brasil, mas relativamente muito novo, né, é que a gente trabalha. Então, desde o primeiro momento em que o cliente está abrindo a conta, e a gente sabe que é tudo muito automático na internet, você abre a conta para já fazer a transação, ou que a gente vai processar a transação, né, que é imperceptível para o cliente, que é o PayPal que está fazendo aquilo, a gente usa esse conceito, né? Como eu elimino qualquer tipo de esforço para que ele se sinta mais satisfeito. A gente sabe muito bem hoje, no dia a dia, o quanto é complexo a gente pegar no telefone e ligar, ou ter que abrir um e-mail, ou falar no chat. Ninguém tem tempo para isso. Então, a gente tem que se antecipar e evitar que o cliente ligue, evitar que o cliente necessite entrar em contato com a gente. Esse é o nosso goal, de fato reduzir contato e fazer com que ele tenha informação antes de entrar, de ter que ter algum tipo de esforço, né? Então, a gente trabalha muito nisso, falamos muito assim, falando, né, a gente trabalha com o conceito no idioma inglês de effortless experience, que é o que tria todos os caminhos hoje dentro da companhia, e todas as estratégias estão voltadas para isso. Então, desde o primeiro passo, onde ele está começando a atuar com a gente está olhando para qual é o esforço para abrir uma conta, como eu elimino esse esforço, como eu tiro os caminhos, como eu faço com que ele execute de uma forma mais rápida. Então, é por aí que a gente trabalha hoje. Muito bom, Ana. Tem alguma diferença entre os países da América Latina e o Brasil? Alguma especificidade aqui que o PayPal tem aqui para a gente? Sim, muitas, desde produtos, formas de saque, disponibilidade, algumas funcionalidades que são específicas de alguns países, né? Produtos, a gente tem produtos tão core como parcelado, né? Que são produtos que realmente... Estão me ouvindo, não? Estou. Travou um pouquinho, mas estamos agora. Acho que voltou. Tá joia. Temos diferenças. Hoje a gente tem um time dando suporte para 21 países, uma parte aqui do Brasil, uma parte da Colômbia, mas a gente tende um mercado latino daqui também. Tem produtos e nuances bem diferentes entre um país e outro, por isso que a complexidade é de fato grande, né? Bacana. São 21 países com particularidades diferentes. Bacana. Tubino, seja bem-vindo, meu amigo. Se você puder dar um overview aí na TOTO, se apresentar um pouquinho, por favor. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite, Thiago. Obrigado pelo convite aqui. Acho que é a última vez que a gente... Alô.
o que era, né? Então é sempre bom um cara te rever, parece que faz alguns anos, né? Alô, estamos ajustando. Só um segundinho, por favor. Negócios. Então, todos os novos negócios da TOTVS, eles estão sob minha responsabilidade. Acho que parou um pouquinho. Tiago, Passou para a Karina ou é... adivinha o que está acontecendo? Internet, gente. A gente Específicos tem que aprender e a mais lidar próximos. com esses imprevistos, não é? A gente está só estabilizando o sinal. Você sabe que a palestra anterior a essa falava justamente sobre isso. Normalmente eu fico ali atrás pulando, gritando, pedindo, enrola, enrola, enrola. É a primeira vez que eu estou aqui. Então nós vamos fazer esse somebody love, Acontece. tá? Enquanto a nossa equipe toda está ajustando. Mas agora é verdade, né? Agora é verdade, né? Que antes era mentira. O que eu quero dizer é o seguinte, na palestra anterior, o tema era justamente esse. Será que a gente está preparado mesmo para lidar com os imprevistos e os improvisos? Isso acontece o tempo inteiro, né? Como no evento. E agora nós já ajustamos. Olha como foi rápido. Não é? Então, tá com vocês de novo. Tubino, por favor. Mas eu só não entendi aonde que parou, cara. Que por mim estava funcionando e eu estava vendo os meus colegas de painel direitinho. Eu te ouvi pouco. Se você puder retomar... Começa aqui de novo? Por favor, Tubino. Não, sem dúvida. Desculpa. Eu vou direto ao assunto aqui. Eu tenho algumas áreas, além da responsabilidade de Customer Experience, Marketing, estratégia para a companhia como um todo, eu tenho também unidades de negócios, novos negócios para TOTVS, que vão ajudar o nosso papo, porque elas têm diferenças muito grandes. Ela vai ter uma unidade de negócio que é específica para micro e pequenos negócios, onde você tem um relacionamento não só digital, mas com menos interlocutores, até uma área que oferece sistemas para os grandes e maiores bancos, em que o seu cliente, a experiência de onboarding não é uma pessoa específica, mas é uma entidade, é a companhia, né? Então, e a gente vai ter aplicabilidade desses conceitos para os dois lados, né? A nossa, mais do que o nome ou a terminologia que a gente passa a usar à medida que as empresas começam a entender a necessidade de mapear a jornada do cliente, de ter experiências incríveis, né? Como foi comentado pelo PayPal, effortless, ou impressionantes, ou fluidas, etc. Porque antigamente a cartilha do eu compro bem e vendo bem, e o que está acontecendo no meio é pouco efetivo, né? A digitalização desses processos permitiu que você fizesse alguma coisa, né? E o onboarding, ele é uma jornada muito importante, é uma parte da jornada super importante, então tem um monte de boas práticas, de bons aprendizados, de coisas efetivas para a gente poder conversar. Mas acho que a primeira coisa que eu coloco mais do que uma tecnologia, um sistema em si, mais do que as experiências, é você conseguir entender que o que acontece no meio é o que define o atributo da tua companhia, né? Então, você já deve ter me escutado falando isso algumas vezes, as empresas em que a gente tem, que são os benchmarks de algumas coisas, elas vão ter atributos que são conquistados por esse meio, né? E o onboarding é parte desse meio, né? A gente pode falar bastante sobre isso hoje. Não, maravilha. Eu tinha até uma dúvida, mas deixa eu passar também. A Karina conseguiu entrar aqui com a gente. Karina também, vice-presidente da Salesforce. Karina, boa tarde. Prazer recebê-la. Eu tinha dado a palavra à Ana e o Tubino para se apresentarem e fazendo uma primeira pergunta, que era pedindo um overview. Leio bastante das técnicas da Salesforce, de onboard da Salesforce, mas se você puder dar um rápido overview de como vocês trabalham por aí e se apresentar, por favor, para o público, seja bem-vinda. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Olá, Juliana. Oi, Ana. Muito prazer estar aqui com vocês. Estou bem acompanhada, ó. Aqui. Oi. Boa. Então, os nossos dois mascotes de onboarding, né? Para a gente, na Salesforce, eu sou vice-presidente Brasil do segmento de Commercial, onde eu tenho a felicidade de trabalhar com todas as empresas que estão sustentando com muita criatividade o desenvolvimento desse país todo, empresas de 300 a 2.000 funcionários, é o nosso, como a gente se divide aqui para cobrir todo o território brasileiro, numa equipe incrível, muito feliz de trabalhar com eles e muito feliz de trabalhar com esses clientes que estão, de fato, se reinventando nesse cenário novo, né?
E falando de onboarding, acho que a gente tem 2 grandes aspectos de onboarding, e a nossa conexão com a marca e a sustentação do nosso modelo de vendas vem de uma ótima experiência aí. Então, adorei o tema. Para a gente, tem algumas boas práticas para compartilhar, mas que isso esteja dentre os seus valores, né? Então, para Salesforce hoje, nossos 4 valores são trust, confiança em primeiro lugar. Nosso modelo de negócio é baseado nisso, porque seus dados precisam estar seguros conosco. Se você não confiar nisso, eu não te vendi nada. Então, para a gente é muito importante que esse processo seja um processo baseado em confiança. Segundo, Customer Success. Então, esse processo de acompanhamento para que você já comece bem a jornada conosco dentro do onboarding é fundamental para que você continue conosco. Como é um modelo de assinatura, essa é a base do modelo. Então, eu amarro a minha estratégia de negócio ao sucesso do meu cliente. Isso para Salesforce é muito importante. Terceira inovação, a gente precisa ser uma plataforma à prova de futuro para que a gente acompanhe esse sucesso do cliente e que novos onboardings aconteçam, porque à medida em que você confia e tem sucesso, vai crescer conosco, e para isso eu preciso fazer onboarding de outras áreas ou de outras equipes na nossa plataforma. E por último, não menos importante para a gente, equality. E quando a gente fala de equality na Salesforce, a gente fala de igualdade de oportunidade. Não importa a cor, credo, raça ou gênero, mas a gente entende que ao dar igualdade de oportunidades, os melhores profissionais virão. E aí entra um terceiro elemento do onboarding, que é para a gente o funcionário engajado, para que a gente possa prover essa experiência para os nossos clientes. Muito bom, Karina, obrigado. E pegando um gancho aqui, a gente sabe que fazer talvez criar um processo, criar um projeto de onboarding não é uma coisa simples, talvez são alguns anos de desenho, de experiência. Acho que o Tubino falou muito, principalmente da TOTOS, da característica de diversos segmentos, diversos softwares que a empresa tem, mas como que vocês organizam? É o time de CX? É o time qual é o time responsável realmente pelo onboarding? Qual que é o envolvimento dos outros times? Aonde começa o onboarding de vocês? Talvez se eu puder começar aqui pelo Tubino, mais pelas peculiaridades de cada software que vocês têm, numa empresa onde talvez já tenha algum processo, mas que precisa ser lapidado, ou algumas empresas que ainda também não tenham esse processo de onboarding bem definido, como criar e como montar o time, como montar as pessoas responsáveis pelos resultados de onboarding? Deixa eu só... Cara, eu vou compartilhar aqui o que funciona para a gente, o que a gente aprendeu, o que eu vi em outras empresas. De forma alguma, isso é uma cartilha, né, a ser seguida a risco, porque cada empresa tem a sua particularidade, né? Então, no nosso caso, a gente aprendeu que foi um excelente começo ter uma área que consolidasse os esforços, né, de onboarding, que consolidasse os esforços, tanto de ferramentar o processo, boas práticas, criação de playbook. Mas isso se torna realmente parte da prática quando você tem isso de fato descentralizado, quando isso faz parte do cinto de utilidades, né, de todo mundo, entender que esse momento é um momento que óbvio, ele tem formas de você mensurar no teu sucesso de venda, na tua retenção dos clientes, no teu churn, mas ele tem um aspecto que é um pouquinho mais difícil de mensurar, mas que tem um ganho espetacular, que é no teu relacionamento com o cliente, no teu conhecimento da indústria, no teu conhecimento do cliente. Então, o onboarding, no primeiro momento, a gente viu ele tendo uma utilidade enorme, principalmente em empresas de modelo de assinatura, de subscrição, onde você não tem mais, né, aquele CAPEX gigante, mas é sempre uma constante renovação de valor que você tem para oferecer para a tua companhia, para o teu cliente. Mas a comparação que a gente fez é que o onboarding, especificamente, ele é o começo de namoro, né? E que você está namorando com o teu cliente. E o namoro com o cliente não é só a oportunidade dele conhecer você. É a oportunidade de você conhecer ele também. Então, no namoro, você conhece a família, os amigos, o pai, o que ele faz, o que ele não faz, deixa de fazer. E isso vai te ajudar de forma significativa nas próximas oportunidades, na forma que você consegue, de fato, ajudar no sucesso do cliente, né? Então, existe uma visão que, ainda que seja benéfica, né, porque ela é nova,
de que sucesso do cliente tem a ver com o adoption do seu produto, né, dele usar melhor o seu produto, mas a gente vê que as áreas que de fato abraçaram e estão tendo os maiores ganhos é aquela que acaba sendo uma troca. Que nesses momentos de onboarding, você faz sim uma experiência de treinamento, dele entender mais o que tem de funcionalidade, dele usar, mas que através desse processo, você também conhece ele melhor, né? Em empresas de software especificamente, um dos maiores problemas é esse retorno do que o mercado quer para aquilo que você produz. Então, quando você tem uma fase de onboarding, de Customer Success ou Customer Experience, que consegue fazer essa interlocução também, cara, aí é quando a coisa explode e não é mais uma área fomentando, né, o uso das outras. Você passa a ter uma série de benefícios que fazem parte e aí eu vou usar o clichê, né, do DNA de cada uma das empresas. Então, eu gosto muito da comparação com o namoro, né? Namoro, você não pode só você falar, você tem que escutar e absorver isso. Na TOTVS, acho que falhou aqui quando eu falei, a TOTVS tem uma área de CS? A gente tem uma área de CS que se manteve e o foco dela é uma área centralizada, né, onde o foco dela é realmente a implementação de ferramentas, né? A gente tem não só soluções CRM da própria TOTVS, mas coisas que a gente criou para a companhia. Então, ela é responsável pelo ferramental, pela tecnologia, pela disseminação dos melhores processos, pela criação dos playbooks de cada uma das fases do Customer Experience, mas em cada uma das áreas existe uma célula de Customer Experience, existe uma célula de Customer Success. A gente começou centralizado, descentralizou, o que é super importante, e manteve uma área que na verdade, é como se fosse um catalisador, né, dessa prática em todas as demais. E Customer Success e Customer Experience, ele vai se comportar de forma muito diferente, dependendo do teu cliente. Toda vez que você tenta, literalmente, engessar ou padronizar uma determinada prática por uma companhia que tenha multiprodutos e multipersonas e multissegmentos, as chances de sucesso, no nosso entender, elas são menores. Tá? Legal, Tobino. Ana, indo para você agora, a gente tem, principalmente quando é SaaS, você tem uma taxa ali de churn, tá, quase da metade, ou até mais da metade nos primeiros minutos de uso do software. Dentro do PayPal, dentro dessa... acho que talvez o nosso grande objetivo é como fazer o cliente chegar, atingir o resultado que ele esperava, a expectativa dele, talvez o mais rápido possível, antes que ele abandone ali o produto, o software. Acho que talvez o PayPal, bem SaaS, ali, é um processo mais solo, talvez, do usuário. Como que vocês trabalham a tentativa desse alcance mais rápido, cada vez mais rápido, desse momento uau, dessa expectativa do cliente? Eu acho que a gente fala de produtos bem diferentes aqui, né? Quando a gente mundo TOTVS, mundo Salesforce e mundo PayPal, que a gente é meio de pagamento, né? Então, quando a gente fala de onboarding, acho que, em primeiro lugar, é óbvio que a aquisição de clientes é alguma coisa muito cara quando você fala de um mundo, né, para todos, não especificamente na internet. Mas, independente disso, o que a gente entende, né, que quando a gente faz uma analogia com o processo de onboarding, é como esse cliente, a partir do momento que ele abre uma conta em segundos, começa a usar o PayPal e ele precisa de algum tipo de assessoria ou suporte, como é que esse cliente, taticamente, ele vai ser tratado, né? Então, você tem que criar formas e caminhos e processos para que, se esse cliente precisar entrar em contato com a empresa, qual é o critério que eu vou usar, sabendo que ele está começando a se relacionar com você. E aí, eu acho que o ponto principal e crítico é como a gente constrói, né, uma forma, porque a experiência, no caso do PayPal, o que vai fazer, o que vai mover o cliente a se tornar um cliente que a gente chama de muito engajado, ou high engage dentro da companhia, porque usa com frequência o PayPal para ser um pagamento de táxi, para comprar no mercado, para comprar roupa, para comprar tudo, porque a gente trabalha com basicamente todas as verticais, games, pagar o streaming, seja o que for, né?
eu acho que são as experiências que ele vai viver no momento em que ele estiver pagando e usando, de fato, como forma de pagamento. E no momento em que ele vai para um contato com o atendimento, seja o que for, como que eu priorizo esse cliente na fila de espera? Como que eu dou processos diferenciados e identifico que ele é um novo membro dentro da companhia e crio processos para que ele possa cada vez mais experimentar mais o serviço, né? Como eu humanizo e os humanos tratam também, né, as pessoas que estão ali trabalhando, tratam esse cliente de forma diferenciada e como que a tecnologia, ela entra jogando a favor disso, né? Como que ela me ajuda, de fato, né, até que eu consiga criar um hábito de utilização dessa marca. Então, assim, quando a gente fala de onboard, a gente olha para tudo isso junto, né? E cria processos fortes, robustos, para que esse cliente realmente ele se sinta diferenciado desde o primeiro momento que ele interagir com a marca, né? Então, assim, é um pouquinho diferente, porque a gente está falando de meios de pagamento, e aí o que pode dar errado? Pode dar errado uma transação que não passou e ele tem expectativa de comprar alguma coisa, seja um serviço, seja um produto. Né? E aí eu preciso criar, principalmente quando a gente fala de um mundo de internet, onde o risco ele é um fator altíssimo, né? E que eu preciso ter ferramentas para resolver. Muitas vezes eu não tenho histórico desse cliente, tem um risco alto. Como eu trato isso? Então é mais ou menos isso que a gente olha no processo de onboarding. Mas o onboarding, um pouco diferente, ele é muito rápido, ele é quase que instantâneo, né? E é um pouco diferente quando a gente fala de alguns produtos, como o caso de software, alguma coisa mais robusta que você está comprando, né? Ana, existe alguma, quando você fala de comunicação ao contato, existe algum tipo de comunicação, algum canal de contato específico para o processo de onboarding? E mais do que contato, principalmente a comunicação com vocês, eu tive a oportunidade de trabalhar, inclusive com o PayPal, na parte de documentação técnica, e a gente sabe que é uma coisa delicada, o brasileiro não tem costume de ver documentação, e também não é simplesmente um onboard do PayPal, mas normalmente é um PayPal integrado com alguma outra tecnologia. O que vocês preparam desde de vídeo, de bot, de atendimento via bot, de atendimento humano, se vocês deixam humanos disponíveis para o processo de onboarding ou não, quais são os melhores canais de comunicação e inclusive de material de apoio de momento de onboarding ali, que vocês usam ou em toda a jornada, né, mas talvez mais especificamente que vocês façam diferente no onboarding? Sim, eu acho que quando a gente fala de tecnologias que a gente usa, eu não tenho um grupo específico tratando, mas eu tenho a tecnologia a meu favor me dizendo, esse é um novo cliente, esse é um novo membro, então use todas as ferramentas, esse grupo de ferramentas que você tem ou de processos que a gente tem disponível. Sem dúvida, temos bot para antecipar, e a gente volta naquela questão do esforço do cliente, que tudo que a gente quer é que ele não precise, no momento em que ele está abrindo uma conta, né, que ele não precise, ele não tenha necessidade de entrar em contato com a gente, tente resolver tudo como self-service, né, que acho que esse é o caminho mesmo, mas obviamente a gente vai ter situações que ele vai precisar entrar em contato com a gente. Então, eu acho que bots são utilizados, vídeos de esclarecimento de como abrir, de como fazer, e obviamente a gente tem que considerar que a gente tem regulatórios por trás em que a gente precisa obrigatoriamente seguir, então por isso a gente tem que criar maneiras fáceis, simples, soft, bem tranquila para que o cliente passe por essa etapa de uma forma muito, muito rápida, né? E se não conseguir, porque a gente tem que prever os momentos que a gente não vai ter um sucesso, uma situação tranquila, como que ele é tratado do lado humano, né? Então, é isso, a gente não tem um grupo específico olhando para isso, né? Até porque é massa, a gente está falando de escala, mas a gente tem processos que ajudam o nosso time a tratar os clientes, não só aqueles que são novos membros, como aqueles que são super, que a gente chama de high engage, ele se transformou num cliente que usa a marca uma frequência muito grande e ele também precisa muito menos de auxílio, mas ele precisa ser tratado de forma diferenciada. Legal, muito, muito bom, Ana, obrigado.
E Karina, talvez puxando a bola também para você, puxando esse mesmo tema, em questão de comunicação, de material de apoio que a Salesforce utiliza, ou que você recomenda de um mundo de opções que a gente tem de material de apoio e de canais de comunicação para onboarding. Queria te perguntar como é isso na Salesforce e também puxar um outro tema com você, mais ligado à experimentação. A gente teve uma febre do freemium há um tempo atrás com startups, acho que tem muita startup ouvindo a gente. Os próprios trials, você tem metade das empresas tem uma versão trial, as que tem também, metade das pessoas vão embora após o trial. Vocês têm como que você enxerga essa questão de experimentação dos seus Salesforce? Como que vocês trabalham essa jornada e os materiais e canais que vocês também sugerem aí nesse início de namoro, como o Tubino falou? Eu acho que essa jornada ela tem que ser acompanhada, né? Eu vou usar a analogia do namoro para falar do cuidado, né? A gente não pode, ainda que seja no modelo de trial, simplesmente jogar e deixar acontecer. Se a gente não acompanha e cria de fato uma jornada para que esse engajamento aconteça, para que eu acompanhe, acho que a gente tem aqui um canal muito bacana através do Reclame Aqui, para entender como que essa experiência impacta o meu cliente e adequar muito rápido essa jornada ao que é importante para ele, ele vai embora. Isso é fato. A gente também tem o modelo de trial, mas eu acho que o mais importante é o cuidado com esse primeiro contato, né? Como eu comentei na minha fala anterior, nós podemos ter muitos momentos de onboarding com uma mesma empresa, mas o primeiro contato é muito importante. E eu concordo muito que a gente não consegue, né, Ana, escalar se a gente fizer 1 para 1, né? A gente precisa criar formas de criar essa experiência 1 para 1 at scale. Então, o que a gente pensa, né? Como é que eu uso a tecnologia para ajudar a gente na construção dessas jornadas? Vou colocar um bot, vou investir no bot. Isso resolve o meu problema? Não. Se eu não escutar o meu cliente e entender o que de fato é importante para ele, a experiência do bot pode fazer ele ir embora. Quantos de nós já tivemos experiência de entrar em contato com bot através da internet e depois de 3 respostas não bem atendidas, a gente já entra num nível de desgaste muito alto para falar com o atendente que está por trás daquela conversa. Então, esse cuidado com essa experiência é muito importante. A gente tem uma área de Customer Success, mas não é só dela a responsabilidade pelo sucesso do cliente. A gente também compartilha com todas as demais áreas essa responsabilidade, a gente acompanha isso mensalmente. E o nosso time de vendas tem nos seus planos de reconhecimento um componente de renovação, que é onde a gente mede esse sucesso do engajamento. Então, é muito importante que isso esteja compartilhado por todos os membros da organização. Essa troca é feita de forma recorrente. Toda semana a gente olha como está a jornada, especialmente dos nossos primeiros, e a partir daí discute com a área de Customer Success quais são as melhores formas de engajamento. Uma das frases que a gente mais escuta quando a gente fala da venda de um produto, e a gente já deve ter usado muito na nossa vida, que, puxa, eu comprei uma Ferrari, mas não uso. Eu não sei porque eu tenho uma bicicleta elétrica, não tenho uma Ferrari. Mas entendo que a distância entre ter uma Ferrari e uma bicicleta elétrica é de onde você está para onde você quer ir. E eu acho que é aí que entra a nossa missão como marca ou provedor de um produto ou um serviço. Entender o que é importante para o cliente, se é o deslocamento ou é a forma de se deslocar, né? Com conforto, com rapidez, ou com o que quer que seja, para que a gente inclua esses componentes nessa jornada de onboarding. Um outro ponto que eu vejo muito importante é que a gente revise isso rápido. Então, por isso que eu acho que esses componentes de estarem sempre conversando, entendendo e ajustando essa jornada é muito importante. Crie elementos diferentes. Então, hoje a gente tem, para alguns segmentos ou para empresas que compram um determinado tipo de produto ou suporte, uma jornada, e para os outros que não optaram por esse tipo de suporte mais premium, uma jornada muito boa e muito eficiente. E eles nos dão feedbacks de como melhorar e a gente tenta ajustar isso o mais rápido que a gente pode. Ótimo, ótimo, Karina. Você tem alguma dica? Você falou muito de engajamento. Alguma dica
desde de um engajamento até de pesquisas NPS, que a gente consegue acompanhar o nível de engajamento, o nível de satisfação e talvez ter esse olho, se tem alguma coisa errada ali com eles um pouquinho antes? Bem, a primeira coisa que eu sugiro, acho que é a minha dica número 1, para qualquer tipo de empresa, B2B, B2C ou B2B2C, seja cliente de você mesmo. Se coloque no lugar do seu cliente e entenda se essa experiência que a gente está tentando prover de fato faz sentido, né? Às vezes aquilo faz muito sentido na nossa cabeça, ou por uma questão técnica ou por uma questão comercial, mas a experiência do nosso cliente pode não ser a mesma, os objetivos dele podem não ser os mesmos. No meu caso de negócio, né, dependendo do segmento de indústria que a gente está atendendo, meu CRM vai ter um uso diferente. Então, eu não posso achar que é one size fits all, né? Eu vou ter o mesmo remédio para qualquer tipo de doença. Não funciona assim. No B2C, então, nem se fala, né? Então, o que a gente sempre sugere, é um mantra para a gente, é tentar colocar, de fato, o cliente no centro do negócio e entender que ele vai ter vários canais de interlocução. E não importa que mais podem vir, que a gente esteja preparado para isso. Então, se hoje ele quer se comunicar comigo através do WhatsApp, que eu esteja pronto para entregar uma boa experiência. Testa seu WhatsApp. Você já entrou no seu WhatsApp? Você já respondeu? Já perguntou? Viu se o que veio de retorno fez sentido para você? Ou peça a um amigo ou alguém, né, um conhecido para fazê-lo. Com o seu bot, a mesma coisa. Faça 2 ou 3 perguntas para o seu bot e vê se de fato o que você projetou está acontecendo na ponta. Nem sempre está. Liga para o seu call center, ver como é que vai ser a experiência. Ver quantas vezes você vai ter que digitar o seu código, o seu CPF na URA. Experimente essa jornada para poder entender quais são os desafios reais e trabalhar nas prioridades. Legal. Acho que esses são os meus principais pontos. Só mais um ponto rápido. Toda vez que eu vou conversar com qualquer empresa, a primeira coisa que eu faço é entrar no meu CRM para ver o que eu tenho de histórico lá, que tem sido conversado. E o segundo lugar que eu entro é esse aqui. Como é que está a nota? Como é que os clientes dessa marca estão se engajando com ela? Quais são os feedbacks que eles estão recebendo? Então, para conhecer o meu cliente, entro aqui. Eu acho que esse é um ótimo canal para a gente olhar e entender como está sendo essa jornada. Muito, muito bom, Karina. Obrigado. Muito bom. A gente tem entrando nos 10 minutos finais, passa bem rapidinho. E eu vou pular para um tema aqui, até chamar o Tubino. Eu sei que o Tubino é aficionado por números, por métricas, por mensurar. E quando a gente vai indo um pouquinho além do onboard, mas medindo a jornada do cliente como todo, a gente sabe que é difícil um cliente chegar até 1 ano ali de retenção, mas muitos dos que saem também voltam. Quais os KPIs que normalmente a gente utiliza para acompanhar esse cliente? Como vocês falaram, o processo de onboard é contínuo, né? O namoro é contínuo, o casamento também é contínuo ali. Tubino, eu queria te perguntar isso. Como que vocês acompanham os números, os KPIs que você sugere, e como fazer esse trabalho contínuo aí, seja em softwares como a TOTS ou startups que estão ouvindo a gente? Eu vou tentar separar o que dá para ser feito quando o seu produto é digital, né? Ou seja, quando o próprio consumo dele, você tem mais facilidade de obter algumas dessas métricas, né? E depois a gente tentar amarrar com algum conceito que sirva para todo mundo, tá? No nosso caso, quando você está oferecendo, de novo, um produto digital, a gente tem, isso é recente, tá? Eu não quero aqui minimizar o nível de complexidade que é para chegar nisso, né? Mas a gente tem olhado muito o uso do cliente, né? O uso do software do cliente. Mais do que ele te disser o quanto que ele está feliz ou o quanto que ele não está feliz, por causa de uma ocasião específica, né? Você tem um nível de telemetria, de conseguir entender quais são as rotinas que ele usa, quando ele usa, por que ele usa, com qual intenção, em qual intensidade ele usa, te dizem muito, né? O quão satisfeito ele está com o teu produto, com o teu serviço, etc. Um outro ponto importante é você ter, apesar de ter esse nível de sofisticação que vai poder te dar um monte de insights, é importante para a companhia inteira você também traduzir numa métrica mais simples. Então, hoje na TOTUS, a gente tem do presidente, né, aos analistas, passando pelo mid-manager e a liderança inteira, uma métrica que tem a ver com retenção de clientes, que tem a ver com satisfação, e uma segunda métrica que tem a ver com satisfação de clientes.
Então, todo mundo tem o seu bônus literalmente afetado pelo NPS, que é mensurado pelos clientes no seu segmento, no seu grupo de produtos, e pela quantidade de retenção, né, que se transmite e se transfere em métricas especificamente financeiras, de empilhamento de software numa empresa de SaaS, de receita líquida, de retenção, né? Então, hoje a gente tem, no caso da TOTVS, a gente tem 98,8% de retenção dos clientes, né? Parte disso é porque o lock-in, né, da adoção de um RP é um negócio muito sólido. Parte disso é porque, e que não era esse número todo, parte disso é quando você tem a companhia inteira sendo mensurada por aqui, né? E aí você vai fazendo os ajustes, né, por análises de cohorts, de gerações, né? As gerações que entraram numa experiência de onboarding diferente, o que isso trouxe em tempos de 1 ano, de 6 meses, de 12 meses. O impacto, à medida do tempo, tem sido uma variável também super importante, né? E por último, eu só queria, então, eu diria que telemetria, né, e você acompanhar o uso dos clientes como métrica principal desse teu sucesso é importante. E o segundo, talvez mais genérico, é o ponto que eu comentei de você conseguir, de fato, atrelar métricas de resultado, de bônus, de compensação, se for possível, a maior quantidade de pessoas da tua companhia. Porque isso faz com que a próxima conversa do como, você não precise mais falar o porquê, né? Nada como mexer com o bolso para a gente ter uma adoção de uma determinada prática importante. E, por último, o que eu ia comentar é realmente a importância, né, da gente ter o entendimento do cliente como uma coisa contínua e não somente no que diz respeito à retenção e aumento de vendas. Isso tem a ver com a tua capacidade interna de inovação. No final das contas, né, todos nós deveríamos estar produzindo produtos e serviços para o mercado, né? E essa fase do onboarding, essa fase essas primeiras fases da jornada, depois que ele, em teoria, se tornou o seu cliente, elas são ouro, porque elas traduzem exatamente se a tua intenção de ter produzido um serviço, ele é de fato tão bem aceito, ele é de fato tão bem implementado, ele é tão facilmente consumido, né? E nada como essa primeira experiência para ter esse feedback super puro. Eu vejo muito poucas empresas olhando para o onboarding com esse viés. Tá? É sempre uma questão de, puxa, vou evitar o churn, que é super importante, mas eu acho que é pouco, né? Então, e aí mensurar isso é importante. Genial, Tobino. Tá me ouvindo? Genial, Tobino. Cara, sempre aprendo muito com você. É uma aula, estou aqui, estava até anotando. Cara, obrigado. O pessoal está me cobrando aqui do horário. Eu já vou voltar com você. Você quer deixar uma consideração final? Te agradecer a participação. Vou devolver o tempo para os outros, para não falar demais, cara. Se sobrar, um abraço. Obrigado, cara. Obrigado, de verdade, cara. Que aula. Obrigado. Boa sorte domingo, viu? Ana, passando para você. Você quer completar essa questão da jornada e fazer suas considerações, por favor? Eu acho que, de modo geral, a gente usa também a metodologia de NPS, somos, assim, fissurados em ler os detratores que vêm na pesquisa para entender o que está pegando, o que precisa ser melhorado. Junto com isso, a gente mede o Net Effort Score, que tem a ver com o esforço do cliente, que foi o que a gente falou um pouquinho no começo. Mas eu acho que, de modo geral, as pessoas precisam ser fanáticas pelo resultado, no sentido do resultado do cliente, fanáticas pelo cliente, olhar para as pessoas sem ter um cuidado muito forte com as pessoas, a gente não consegue executar absolutamente nada e criar um ambiente cada vez mais aberto, onde as pessoas têm espaço para falar, sugerir e colocar exatamente quais são as maiores dores dos nossos clientes. Então, é nesse caminho que a gente vai, né? E eu acho que é disciplina nos números, tem que olhar todo dia, não é só a qualidade, porque senão a gente também não se mantém sustentável, né? A gente tem que olhar, as duas coisas caminham juntas, são situações completamente diferentes quando você olha para produtividade e qualidade, mas elas precisam caminhar sempre juntas, né? Então, eu acho que todas as nossas ações são permeadas por esses temas que a gente teve a oportunidade de dar uma passada aí de forma mais objetiva, mas é por aí mesmo. Perfeito. Obrigado, viu, Ana? E parabéns por todo o trabalho que vocês fazem no PayPal, fantástico. Obrigado pelas dicas, enfim, por tudo. E, Karina, acho que também não precisa nem falar nada da Salesforce, da referência que vocês são.
Você quer deixar suas últimas considerações, por favor? Se quiser comentar as últimas dicas ligadas à métrica, essa jornada mais completa. Quero só agradecer. Acho que foi muitos insights bacanas. Adorei aprender um pouco mais com vocês também. A gente está à disposição para trocar ideia, informação, dica. Um ponto muito bacana, gente, escutando o NPS, entendendo como isso pode afetar o nosso bolso, como o Tubino bem colocou, é escutar o cliente de forma genuína, né? Então, a gente abriu um site, eu acho que isso pode ser um caminho interessante, chama ideas.salesforce.com, onde os nossos clientes votam sobre os principais itens que entrarão nas releases seguintes. Eu acho que isso é uma forma de tentar melhorar continuamente seu produto, escutando o cliente. Usar a tecnologia a seu favor, é claro, né? Então, esses, para mim, são os pontos principais, concordando super com os meus colegas de painel e agradecendo a vocês mais uma vez pelo espaço. Muito obrigado. Obrigado, Karina. Obrigado, Ana, Tubino. Obrigado quem está em casa ou na empresa. Boa tarde. Isabela, por favor. Muito obrigada pela sua condução. Muito obrigada a todos os nossos palestrantes. E é isso, né, Thiago? Ouvir, escutar, absorver o que falam para nós, né, dos nossos produtos e serviços sempre. É isso aí. Cliente sempre de forma genuína e sempre em primeiro lugar, né? É isso. Muito obrigada pela sua Obrigado participação, por ter vocês. aceitado o nosso convite.